Podemos ouvir? Gostaria de agradecer aos meus colegas do BPF e do Observatório Nacional e do Dark Energy Survey pelo convite para vir falar-lhes hoje sobre a energia escura e supernovas. Quem estava aqui ontem na palestra do Dr. Ravi Sheth? Muito bem. O que eu quero fazer hoje é falar a respeito do universo em aceleração. Há cerca de 10 anos, essa foi considerada a grande novidade, o grande avanço científico do ano, descobrir que a expansão do universo estava acelerando. E o que eu quero fazer hoje é falar com vocês sobre as evidências que existem para essa noção do universo estar acelerando a sua expansão. E como nós usamos as observações, especialmente das supernovas, para nos darem informações sobre a expansão do universo. E também, no final, alguma coisa a respeito do futuro. Então, para aqueles que estavam aqui ontem à noite, devem ter ouvido falar alguma coisa sobre essa imagem. Então, temos aí a nossa compreensão atual da composição, da constituição do universo. A matéria normal, composta de átomos, constitui apenas um pequeno percentual da massa total do universo. E é isso que nós, eu, vocês, o mundo que nós conhecemos ao nosso redor, só compõe alguns poucos pontos percentuais. 21% seria composto de matéria escura, é sobre isso que ouviram o Dr. Ravi Sheth falar ontem à noite, e eu vou falar sobre os 75% restantes, ou 3/4 do universo, compostos dessa coisa ainda mais misteriosa, chamada de energia escura. Então, a matéria comum é composta de átomos, ou quarks, mais fundamentalmente, são as coisas que nós estudamos na física, química, biologia, tudo tem a ver com essa matéria mais normal. A matéria escura é aquilo que nós pensamos que mantém a coesão das galáxias, exercendo uma forte força gravitacional para as galáxias, ao girarem, não se desmancharem. E o que sabemos sobre a matéria escura iniciou no final da década de 70, mas as primeiras ideias e noções começaram na década de 1930. Agora, a energia escura é mais difícil ainda, e nós só sabemos alguma coisa a respeito dela nos últimos 10 anos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Acreditamos que essa energia escura é justamente o que causa essa aceleração da expansão do universo. Então, primeiro vamos voltar um pouco atrás e vamos falar sobre como chegamos nessa imagem da composição do universo. E para isso vamos voltar um pouco na história para o início do século XVIII. Temos aí a foto de um aglomerado de galáxias catalogado por Abel, George Abel, que fica a 550 milhões de anos-luz da Terra. Todas essas galáxias, então, ficam neste aglomerado de galáxias. Este aqui é um outro aglomerado de galáxias que fica o dobro da distância, 1 bilhão de anos-luz da Terra. Veremos muitas galáxias juntas numa parte relativamente pequena do céu. Essas galáxias
têm um aspecto um pouco mais fraco do que as anteriores, porque estão mais distantes. Aqui vemos um outro aglomerado. Vamos diminuir um pouco as luzes, porque é difícil ver. Mais um pouco. Assim ficou melhor. Então, fica ainda um pouco difícil de ver, mas temos aí outro aglomerado de galáxias que ficam a 4 bilhões de anos-luz da Terra. Foi descoberto esse aglomerado pelo SDSS, o Levantamento Digital Sloan, um projeto no qual eu trabalhei. E essas galáxias, então, ficam mais fracas ainda para a nossa visão. E vamos ver um outro aglomerado mais distante ainda do que o anterior. As galáxias parecem mais fracas e mais próximas umas das outras, porque, é claro, estão mais afastadas e estão mais avermelhadas também do que as anteriores. As outras parecem num tom um pouco mais azulado. Então, à medida que nós nos afastamos e observamos aglomerados de galáxias cada vez mais distantes, vemos que elas vão parecendo cada vez mais avermelhadas. E não porque elas sejam desta cor do que diferente dos aglomerados que estão mais próximos. Achamos que isso se deve ao efeito da expansão do universo, justamente. Então, as galáxias mais afastadas nos aparecem como mais avermelhadas do que as mais próximas. E esse tom avermelhado das galáxias nós medimos em algo que chamamos de redshift, é o deslocamento vermelho. E usamos isso para medir a que distância as galáxias estão de nós. Da mesma forma como nós ouvimos um automóvel de Fórmula 1 passando por nós. Quando ele se aproxima, o som é alto. Quando ele se afasta, o som cai, fica mais grave. Esse é o famoso shift de Doppler. Quando uma coisa se aproxima de nós, o som fica mais alto, mais agudo, as ondas sonoras são mais comprimidas. Depois que o objeto passa por nós, ele vai se afastando e as ondas de som vão também aumentando, e isso leva a essa mudança no tom, ou no comprimento de onda, ou ainda na frequência das ondas sonoras que estão passando. E o mesmo acontece com a luz. Uma galáxia que está se afastando de nós, o comprimento de onda da luz é esticado, e é isso que dá o aspecto avermelhado. Se a galáxia estivesse se aproximando, o comprimento de onda da luz seria comprimido e ela teria um aspecto azulado. O que foi observado pela primeira vez por Edwin Hubble na década de 1920 é que as galáxias que estavam mais afastadas de nós, com mais redshift, estavam a maiores distâncias, justamente porque esse tom avermelhado era mais fraco. Agora nós sabemos que uma galáxia a 100 milhões de anos-luz de distância se movimenta se afastando de nós a uma velocidade de 3.200 km por segundo. Uma galáxia a 200 milhões de anos-luz iria se afastar a 6.400 km por segundo. E essa relação entre velocidade e distância é justamente o que nós esperamos se o próprio universo estivesse em expansão. Então, essa foi uma das grandes descobertas de Hubble. Essa relação entre o redshift, a coloração de uma galáxia, e a sua distância de nós. E assim, o telescópio espacial Hubble foi batizado em homenagem a Edwin Hubble
E talvez vocês já tenham visto algumas dessas imagens. Essa aqui é de algumas semanas atrás, quando a última missão para o telescópio Hubble partiu do ônibus espacial. Vemos aí 2 astronautas que estão consertando e também instalando melhorias nos equipamentos do telescópio para que ele possa fazer melhores observações do universo. Eu também gostaria de dizer que Edwin Hubble estudou na Universidade de Chicago, onde eu dou aula. E, além de ter sido aluno de astronomia, ele também era um ótimo jogador de basquete. Então, temos aí a bola de basquete de Hubble, do próprio Hubble, que foi levada nas últimas semanas para o telescópio Hubble, em homenagem ao seu trabalho. E, na verdade, a Universidade de Chicago foi campeã nacional de basquete em 1918 e Hubble foi a estrela dessa equipe. Provavelmente foi a última vez que a minha universidade conseguiu ganhar alguma coisa em esportes. Então, vemos aí uma versão mais moderna, recente, da descoberta de Hubble. Vemos a velocidade das galáxias em milhares de quilômetros por segundo. E aqui vemos a distância, algo que seria próximo a milhões de anos-luz. E essa relação linear com uma galáxia mais afastada, afastando-se de nós a velocidades crescentes. E isso foi tirado a partir de dados do telescópio Hubble. Essas observações foram vistas aqui, com distâncias menores. E ali podemos ver as galáxias a distâncias maiores. Então vemos aí uma animação desse universo em expansão. Podemos imaginar que estamos sentados aqui no Polo Norte e colocamos galáxias em cada um desses pontos de latitude e longitude. Aí vamos inflar o balão. E o que vai acontecer? Cada uma dessas galáxias irá se afastar de mim e as galáxias mais afastadas de mim vão se afastar a velocidades crescentes. E podemos fazer esse experimento em casa. Podemos colocar moedas na superfície de um balão, inflar o balão, e aí veremos que as moedas que estão mais afastadas na superfície do balão vão parecer se afastar de nós com o dobro da velocidade. E é assim que nós interpretamos a lei de Hubble com relação ao universo em expansão. Então, o que queremos dizer com a expansão do universo é que a distância entre duas galáxias aumenta com o tempo, numa razão proporcional à distância entre essas duas galáxias. Outra coisa que acontece no universo em expansão é que o comprimento de onda da luz é aumentado, esticado. Então, uma luz que inicialmente parece azul, com a expansão do universo, vai se esticar e vai ficar num tom cada vez mais avermelhado. Então, nesse desenho que mostramos aí do universo, as galáxias, podemos imaginá-las como em repouso, nesses pontos de latitude e longitude. E a distância entre elas aumenta justamente devido ao aumento dessa esfera, do tamanho dessa esfera. Podemos então descrever o tamanho desse universo com uma quantidade simples A, que é uma função do tempo somente. Então, quando o tempo aumenta, o A, ou o raio do universo, também aumenta. E o comprimento de onda da luz também cresce em escala proporcionalmente. A de T.
E podemos usar isso para definir o que eu estava descrevendo antes, o redshift. O redshift é a razão do comprimento de onda da luz que eu observo hoje com o momento em que aquele raio de luz foi emitido no passado. Então, o redshift nos diz exatamente quanto maior o universo está hoje do que estava quando a luz foi emitida originalmente. Então, o universo tem expandido, nós sabemos disso desde a época de Hubble, na década de 1920. Uma pergunta óbvia a ser feita é se o universo sempre esteve em expansão na mesma taxa. Será que antigamente ele expandia mais rapidamente, mais lentamente? O que podemos esperar? Sabemos que tudo no universo atrai todas as coisas através da gravidade. As galáxias atraem-se umas às outras. Então, esperamos que o universo seja cheio de galáxias e que, à medida que ele se expande, a expansão seria desacelerada, porque a massa do universo atrai todas as outras massas. Então, nós podemos esperar estar num universo que inicialmente expandiu muito rapidamente, mas depois essa expansão gradualmente se desacelerou com o tempo. E isso significa que se nós podemos medir a mesma galáxia por um período de bilhões e bilhões de anos, mesmo ela estando se afastando de nós, a sua velocidade seria decrescente com o tempo. E é isso que a maioria dos astrônomos e cosmólogos esperavam. E vemos isso aqui. Vemos o tamanho do universo, ou podemos pensar nisso na distância entre duas galáxias, como uma função do tempo cósmico. Nós estamos aqui. E essas diferentes curvas descrevem diferentes universos possíveis. Mas em todos esses casos, a taxa de expansão está reduzindo. Aqui ela é constante, mas nos dois outros casos, a expansão vai diminuindo com o tempo. Ela começa mais rápida e depois a distância entre as galáxias vai aumentando cada vez mais lentamente. Quando eu era estudante, na década de 80, a grande dúvida era qual seria o futuro do universo. Será que ele vai se expandir para sempre ou vai chegar a um ponto máximo e depois recolapsar? E essa pergunta tem a ver com a quantidade de matéria escura, ou a massa total que existe no universo. Sabíamos que havia muita massa no universo e que a gravidade seria tão forte que essa expansão iria ser detida e depois tudo iria entrar em colapso ou recolapso. Sabemos que se houvesse pouca massa no universo, aí ele poderia se desacelerar a expansão, mas isso aconteceria gradualmente com o passar do tempo. Na década de 80, então, nós queríamos descobrir quanta matéria escura havia, porque queríamos saber em qual desses universos nós estávamos. E, como surpresa, em 1998, nós constatamos que não vivemos em nenhum desses universos. Ao invés disso, vivemos num universo que tem esse aspecto, onde a expansão inicialmente está desacelerando, ou seja, está crescendo a uma taxa cada vez mais lenta, mas mais ou menos neste ponto ela começa a se acelerar. Então, se isso continuar, o universo e a expansão vão continuar se acelerando e o universo iria se expandir para sempre. E é isso que nós aprendemos a partir das supernovas, há cerca de 10 anos. Então vamos falar um pouco sobre por que nós pensamos hoje que vivemos num universo assim e não nenhum dos outros que nós podíamos esperar. Então, quais são as evidências de que o universo está acelerando? E vamos falar um pouco sobre o que causa essa aceleração. É aí que entramos na energia escura. E no final eu vou falar sobre os métodos que nós queremos usar para tentar compreender isso com maiores detalhes. Eu vou falar um pouco então sobre as supernovas. Aqui temos uma galáxia próxima de nós que contém
aproximadamente 100 bilhões de estrelas, semelhantes ao nosso Sol. Algumas mais fortes, outras mais fracas, muita poeira que tapa um pouco da luz, mas aí nós estamos vendo a luz de 1 bilhão de estrelas. É uma galáxia semelhante à nossa. E aqui nós vemos a luz de uma única estrela nesta mesma galáxia. Esta estrela tem uma luminosidade quase igual a toda a galáxia. Essa estrela é uma supernova. É uma estrela que basicamente ficou 100 bilhões de vezes mais brilhosa, mais luminosa, em apenas umas poucas, 2 ou 3 semanas. E é isso que é uma supernova. É uma explosão de uma estrela que faz com que essa única estrela fique tão luminosa quanto 100 bilhões de estrelas, ou uma galáxia inteira. Então eu quero falar um pouquinho o seguinte, que ocorre que há diferentes tipos de supernovas, e nós podemos dizer que tipo de supernova ou estrela em explosão nós temos através do espectro. Aqui vemos a quantidade de luz em função do comprimento de onda da luz. Aqui temos o espectro de uma supernova tipo 1A, aqui uma supernova tipo 2, uma tipo 1C e uma tipo 1B. São diferentes classificações usadas pelos astrônomos, dependendo do tipo de absorção e emissão, os vales e picos que eles veem nesses espectros. Então, por exemplo, vemos aqui uma supernova do tipo 2 com essas linhas que são associadas ao hidrogênio. A supernova tipo 1A não apresenta essas características de hidrogênio, mas mostra essa daqui devido ao silício. Então, os astrônomos elaboraram uma classificação de supernovas com base no seu espectro, ou seja, com base na luz que elas emitem em diferentes comprimentos de ondas. Nós nos interessamos pela supernova tipo 1A, que não mostra hidrogênio, como eu já disse, mas que mostra silício. A supernova tipo 2 mostra hidrogênio e não silício. E as de tipo 1B e 1C também não mostram hidrogênio e também não mostram silício. E é essa a diferença que nós vemos entre as diferentes classes. Nós achamos que as supernovas 1A, essa classificação, por sinal, é antiga e ela não se baseou num entendimento físico desses objetos, mas sim nessas características do espectro. Nós achamos agora que as supernovas tipo 1A são uma classe de objetos diferente de todas as outras. Essas aqui nós achamos que são causadas por um colapso de uma estrela muito maciça, mais de 10 vezes maior do que o nosso Sol, que colapsa sobre si mesma, num diferente estágio de evolução. Enquanto que a supernova tipo 1A é um estado diferente de estrelas. Nós achamos então que as supernovas tipo 1A vêm do que chamamos de estrelas anãs brancas. São estrelas que iniciaram a sua existência como um Sol, mas talvez um pouco mais pesadas que o Sol, mas terminaram suas existências como objetos muito densos. Então, uma anã branca tem a massa semelhante à do nosso Sol, mas o seu tamanho é da Terra, mais ou menos. É o mesmo tamanho que a Terra. E nós sabemos, é claro, que o Sol é muito maior do que a Terra. Isso significa que a densidade da matéria numa anã branca é muito maior do que no nosso Sol. A densidade do material na anã branca é de 1000 quilos por centímetro cúbico. Então, no tamanho de uma unha, numa anã branca, nós teríamos 5 quilos. É muito denso. E nós achamos que esses estágios posteriores de evolução da estrela, estrelas como o nosso Sol, se mantêm porque queimam hidrogênio e que se transforma em hélio e eventualmente
que vai se transformar em carbono e oxigênio. E a anã branca seria um remanescente muito denso de carbono e oxigênio que não vai mais queimar e se transformar num elemento mais pesado. Então ela fica ali como um remanescente. Aí vemos uma imagem de uma anã branca, é a famosa estrela Sirius, uma estrela muito luminosa que nós vemos a olho nu. E com o telescópio espacial Hubble, nós vemos essa outra estrela muito pequenininha aqui, que é uma anã branca, companheira desta outra. Esta outra maior é uma estrela comum, como o nosso Sol. E essa daqui é uma estrela anã branca que tem uma massa semelhante a esta outra, só que ela é muito mais compacta, portanto, mais fraca. Então, o que nós achamos que acontece? Uma anã branca que está em órbita com uma estrela semelhante ao nosso Sol, como o campo gravitacional dela é muito forte, porque ela é muito densa, ela acrescenta material dessa estrela companheira e vai ficando cada vez mais pesada com o tempo. Eventualmente, a estrela anã branca, se ela atinge uma massa de 1,4 vezes a massa do nosso Sol, ela não será mais estável, ela se tornará instável. E nós achamos, então, que ela sofre essa violenta explosão. E nós achamos que isso acontece num espaço de apenas alguns poucos segundos. Não sabemos detalhadamente como funciona essa explosão, mas sabemos o que acontece. Os elementos brancos, o carbono e o oxigênio na estrela, são queimados rapidamente e fundem-se, formando níquel. E o níquel é um elemento instável, portanto, ele se decompõe através da radioatividade, formando cobalto, que também se decompõe ou decai. E esses decaimentos radioativos de cobalto liberam uma quantidade tremenda de energia. E é essa energia liberada que torna a supernova tão luminosa. Ela produz muita radiação de energia, produz esse material ao redor da estrela e que eventualmente vai vazando, extravasando na forma de luz que nós vemos. Portanto, nós não entendemos muito bem essas explosões, mas podemos tentar criar modelos para elas. Eu quero mostrar agora um exemplo disso. So this is a computer model of how... Então temos aí um modelo computacional de uma explosão de uma estrela supernova tipo 1A. A ignição se inicia no centro da estrela e vai passando para fora, basicamente porque a parte de material que está queimando vai emergindo para a superfície da estrela e depois vai ser condensado. Então aqui nós vemos o material que é queimado nessa reação termonuclear. E essa reação vai circundando a superfície da estrela, como vemos aí, e eventualmente ela cobre toda a estrela. Tudo isso acontece em poucos segundos. Isso, é claro, pode não ser uma representação detalhada de como funciona uma supernova, mas é um exemplo de um modelo computacional de como isso pode ocorrer. Então, grande esforço dos astrônomos justamente para entender como essas explosões acontecem. is that we don't need to understand the details of how... Nós não precisamos entender os detalhes de como essas estrelas explodem para poder sondarmos a expansão do universo. No entanto, qualquer que seja o mecanismo através do qual essas explosões de estrelas ocorrem, sabemos que as estrelas são classes de objetos muito homogêneas, ou seja, uma supernova tipo 1A é muito semelhante à outra. E aqui vemos mais um exemplo, mostrando
a quantidade de luz que é emitida como função do comprimento de onda da luz. Então, é o espectro de duas supernovas diferentes, as duas tipo 1A. E as duas no seu momento máximo de luz, ou seja, 2 semanas e meia, mais ou menos, depois da explosão. E os espectros são também muito semelhantes, eles têm o mesmo formato e as mesmas características, basicamente, devido a esses elementos, principalmente ferro e silício. Além do mais, vemos aí a luz emitida pela supernova, a sua luminosidade em função do tempo, tem uma relação com o tempo muito característica. A luz aumenta depois de 2 semanas e meia e depois cai, enfraquece em mais uns 2 meses. Então temos aí o tempo em dias e aqui vemos a quantidade de luz ultravioleta, aqui luz azul. Aqui fica mais ou menos no meio do espectro visível. Aqui vemos a luz vermelha e uma luz próxima à infravermelha. Essa é uma tradição no Brasil. No meio da palestra, a gente tem que interromper para trocar as pilhas do microfone. Muito bem, podemos continuar. Então, o que vemos aqui plotado é a curva de luz, a quantidade de luz que sai, ou que é emitida pela supernova em função do tempo, com diferentes colorações, desde a ultravioleta até a quase visível, até a quase infravermelha. As curvas estão separadas no gráfico para que a gente possa ver o formato das curvas de luz. E isso aqui, é claro, é para uma supernova apenas, que explodiu em 1998. Se eu mostrar a curva de luz de uma outra supernova tipo 1A, ou de centenas delas, todas teriam um gráfico muito semelhante a esse. Portanto, o espectro da luz e as curvas de luz são muito semelhantes entre si. E no pico da sua luminosidade, como eu já mencionei, elas têm a luminosidade de toda uma galáxia, ou seja, nós podemos vê-las de outro ponto do universo. Nós podemos encontrar as supernovas assim: fotografamos uma parte do céu, voltamos algum tempo depois e fotografamos a mesma parte do céu e comparamos as duas imagens. Aí subtraímos uma da outra. Então nós subtraímos esta imagem de antes da imagem de depois. E o que temos como resultado é a diferença. E vemos esse objeto aqui, que é uma supernova, que explodiu algum tempo antes dessa fotografia ser tirada e depois desta primeira. Então, com essas fotografias da mesma parte do céu em sequência, nós podemos descobrir essas supernovas e medir a sua luminosidade com o tempo, medindo também as curvas de luz. Eu falei que as curvas de luz de diferentes supernovas são muito semelhantes, não é? O que vemos aqui é a luminosidade em função do tempo de 20 ou 30 supernovas. Todas têm a curva subindo após 2 semanas e meia e depois caindo nos 2 meses seguintes. Olhando mais detalhadamente, nós vemos também que elas têm formatos semelhantes, mas nem todas têm a luminosidade máxima igual. Essa daqui era mais luminosa do que essa. Mas outra coisa que observamos é que as estrelas mais luminosas levam mais tempo para esmaecer do que as mais fracas. As mais fracas sofrem um decaimento mais rápido. E, portanto, essa curva não é
a mesma curva um pouco mais acima. É a mesma curva mais acima, mas também esticada com o tempo, em função do tempo. Essa relação nos permite transformá-las no que nós chamamos de velas padrão. Então, para vermos a relação entre a luminosidade e a taxa de decaimento da curva de luz, nós podemos pegar esse espectro de curvas de luz e transformar em algo que tenha um espalhamento bem menor. Então, vemos as mesmas curvas de luz reescalonadas e esticadas proporcionalmente à sua luminosidade. E depois de fazer isso, essa luminosidade se torna uma única curva. Não podemos nem dizer que há 20 ou 30 supernovas que compõem essa curva. Elas estão agora parecendo todas exatamente iguais. Isso significa que as supernovas, depois de fazermos essa correção da relação entre a luminosidade e o decaimento da luminosidade, são velas padrão muito boas, muito consistentes. Elas têm o mesmo pico de luminosidade depois da correção. E se eu conheço a luminosidade de um objeto, eu posso dizer a que distância ele está. Se eu tenho uma lâmpada comum de 100 watts, se eu vejo duas dessas lâmpadas e uma está 2 vezes mais fraca do que a outra, eu sei que essa segunda deve estar 4 vezes mais distante. Então, se eu tenho uma lâmpada comum ou uma vela comum, eu posso usar isso para medir a distância que as coisas estão de nós no universo. E aqui, para as supernovas, isso nos permite medir as distâncias com uma precisão de 7%, que é muito melhor do que qualquer outro indicador que eu possa ter para medir distâncias em todo o universo. Então, isso foi feito há 10 anos. Medimos a distância de cerca de 50 supernovas em função da sua velocidade, ou do redshift. Isso já tinha sido feito antes com supernovas mais próximas. E esses dois grupos de astrônomos, na década de 1990, usaram o telescópio do Chile para medir distâncias de cerca de 50 supernovas que estavam mais afastadas. E, mais uma vez, eles fizeram esse gráfico de distância versus redshift. Quando eu mostrei essa imagem do telescópio Hubble, estava invertida, mas é mais ou menos a mesma coisa. O que acontece então é que, como a expansão do universo está se modificando com o tempo, foi constatado que essas supernovas que nós observamos quando o universo só tinha 2/3 do seu atual tamanho, eram um pouco mais fracas do que nós esperávamos. Eram 25% mais fracas do que nós esperávamos se o universo estivesse mesmo desacelerando. Então, o fato de nós vermos essas supernovas distantes mais fracas do que o esperado foi interpretado como sendo evidência de que a expansão do universo tem se acelerado nos últimos 5 bilhões de anos, e não desacelerado. Então, foi essa a descoberta da aceleração cósmica, o fato das supernovas serem um pouco fracas demais em relação à sua velocidade. Aqui temos uma outra forma de ver esse efeito. Estamos aqui plotando as distâncias entre galáxias, o AT, em função do tempo. Aqui, com o universo se desacelerando, teríamos essas curvas verdes com o universo se acelerando. E aqui temos os dados das supernovas, que vai ao longo dessas curvas que aceleram e não nas curvas que desaceleram. É uma outra forma de visualizarmos os mesmos dados. A luminosidade dessas supernovas mais distantes apontam que o universo está acelerando e não desacelerando a sua expansão. Então, foi essa a descoberta
descoberta da aceleração cósmica há cerca de 10 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre o que nós fizemos nos últimos 10 anos, desde essa descoberta. Uma coisa que os astrônomos têm feito é justamente tentar obter dados melhores, com maior quantidade de supernovas e com melhores e mais precisas observações, para podermos acompanhar a história da expansão do universo com maior e melhor precisão. Esse foi um dos projetos, o levantamento do legado supernova SNLS, que usava um telescópio de quase 4 metros de diâmetro, que fica no Havaí e é operado pelo Canadá, França e pelo Havaí. Ele continha uma câmera muito grande no seu plano focal que observava partes grandes do céu de uma só vez. Eles fotografavam, então, imagens desse mesmo pedaço do céu durante dias, repetidamente, num período de 5 anos. E com isso eles conseguiram descobrir várias centenas de supernovas. O que eu mostrei de 1998 eram algumas dezenas apenas. Agora nós podemos fazer levantamentos que medem centenas de supernovas. Aqui então vemos parte dos dados desse levantamento desde meados de 2004 até o início de 2005. E cada uma dessas curvas mostra os pontos, são observações de uma supernova, e o fato deles poderem voltar a exatamente o mesmo pedaço do céu e fotografá-lo os levou a detectar todas essas supernovas e a medir as suas curvas de luz. Medindo então a sua luminosidade e a velocidade do seu decaimento, eles conseguiram medir a distância. Outro levantamento que foi feito mais ou menos na mesma época, usando esse telescópio de 4 metros no Chile, Serra Telolo. Também fizeram um projeto durante 5 anos, que também terminou há uns 2 ou 3 anos, e eles usaram a mesma técnica, apontaram o telescópio para a mesma parte do céu, em geral num espaço de poucos dias e num período de vários meses a cada ano. E usaram esse projeto para descobrir e medir as curvas de luz para cerca de 200 supernovas do tipo 1A. Um projeto no qual eu estive envolvido usou este telescópio, que fica no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, que é o telescópio do levantamento digital Sloan. Ele contém um espelho de 2,5 metros de diâmetro. É um pouco menor do que os 2 outros telescópios, mas o seu campo de visão é muito maior. Ele vê um pedaço muito maior do céu, de uma só vez. E nós usamos, então, este telescópio em 2005, 2006 e 2007 para descobrir mais de 500 supernovas de tipo 1A. Então, cada um desses pontos, dessas imagens, é uma supernova que nós descobrimos. E aqui, mais detalhadamente, temos as suas imagens. A galáxia e uma supernova, uma estrela dessa galáxia que explodiu. Às vezes, nós vemos uma supernova explodir e não vemos uma galáxia visível. Nesse caso, a supernova está muito mais brilhosa do que a galáxia de onde ela é originalmente. Mas, normalmente, as supernovas ficam com uma luminosidade semelhante à de suas galáxias. E nós observamos, então, 500 supernovas do tipo 1A, nesse projeto apenas. Então, os dados antes das nossas medições tinham esse aspecto, a distância versus a velocidade, ou redshift. Aqui, uma supernova mais próxima, descoberta há cerca de 10 anos. Aqui, as supernovas mais distantes, dos 2 levantamentos que eu mencionei, o Essence e o Supernova Legacy Survey. E aqui, os dados em preto, de 1/3 apenas dos nossos dados, do nosso projeto. Fizemos 3 estações de observação, e os pontos negros aí mostram os dados
da nossa primeira temporada. É isso que nós analisamos até agora. Essas observações, portanto, nos trouxeram mais restrições sobre a história da expansão cósmica do que nós tínhamos muitos anos atrás. E mesmo assim, a indicação é de que o universo continua a se expandir e cada vez mais rápido. E agora nós temos uma medição mais precisa dessa expansão e de como ela se altera com o tempo. Agora vamos falar um pouco sobre o que pode causar a aceleração cósmica. Temos 3 ideias, 3 possibilidades. Uma delas eu já mencionei. Imaginamos que possa haver algum novo componente no universo que nós chamamos de energia escura, que tem a seguinte propriedade: ele tem uma repulsão gravitacional, ou seja, normalmente se eu tenho 2 matérias semelhantes, elas vão se atrair devido à gravidade. A energia escura teria uma propriedade diferente, faria com que os objetos se repelissem. A segunda possibilidade é que a teoria da relatividade geral não esteja correta. Nós usamos a teoria da gravidade de Einstein, a teoria da relatividade geral, para entender a expansão do universo, mas ainda não conseguimos testar a teoria de Einstein em escalas tão grandes quanto o universo. Ela foi muito bem testada em menor escala, no nosso sistema solar, por exemplo, mas pode ser que o nosso sistema gravitacional não funcione para descrever todo o universo. E as pessoas têm tentado criar teorias mostrando diferentes propriedades da gravidade quando as distâncias aumentam. E, infelizmente, eu não tenho tempo para falar da terceira possibilidade. Então, o que é a energia escura? Falando mais formalmente, a energia escura seria qualquer material ou qualquer matéria com pressão negativa e com uma distribuição homogênea pelo universo. Dessa forma, então, ela seria muito diferente da matéria escura que vocês ouviram falar ontem. A matéria escura se junta nas galáxias. Nós achamos que ela é feita de partículas elementares que se atraem em termos de gravidade. A energia escura não pode ser partículas, porque as partículas se atrairiam umas às outras. O exemplo mais antigo que nós temos de energia escura é algo que também remonta a Einstein, algo que ele chamou de constante cosmológica. Quando Einstein elaborou a teoria da relatividade, em 1916, ele previu que o universo devia estar se expandindo ou se contraindo. Mas na época, antes das observações de Hubble, que descobriu que o universo estava se expandindo, as pessoas supunham, já que olhavam para as estrelas e as estrelas não pareciam estar se expandindo nem contraindo, não sabiam também que havia outras galáxias por fora da nossa. Então as pessoas achavam que o universo era estático, que ele não se modificava com o tempo. Então veio Einstein introduzindo na sua teoria uma nova constante na natureza, a constante cosmológica, simplesmente para conseguir uma solução para a sua teoria do universo estático. Quando Hubble descobriu que o universo se expandia, cerca de 13 anos depois, Einstein disse: então vamos esquecer dessa constante, não precisamos mais dela, o universo não é constante, não está estático, vamos nos livrar dessa constante cosmológica. Mas, algum tempo depois, com um físico russo, Zaldou, descobrimos que não podemos eliminar a constante cosmológica, porque ela tem a energia do espaço vazio, do vácuo. E, de acordo com a teoria da mecânica quântica de Heisenberg, no espaço vazio deve existir energia, e essa energia deve atuar como uma constante cosmológica. Então, vou falar só um pouquinho mais sobre isso. A nossa compreensão da mecânica quântica é a seguinte: mesmo que eu tenha um espaço vazio, sem partículas, sem matéria, numa pequena região de espaço, ainda haverá energia ali, devido às flutuações quânticas. Imaginamos, portanto, que
que existam partículas virtuais que constantemente se formam e se aniquilam umas às outras. Então elas entram e saem desse vácuo. E essas partículas, mesmo que nós não possamos medi-las diretamente, contêm energia. Na mecânica quântica, se eu puder calcular qual é a energia dessas partículas virtuais, ou seja, a energia dessa região vazia, devia ser o infinito. Eu sei que a resposta não é boa e que não existe uma energia infinita nesse pequeno espaço. Ao invés disso, então, podemos tentar incluir aí alguma coisa que nos leve a uma resposta finita. E se colocarmos o número mais óbvio, que vai nos dar uma resposta finita, nesse cálculo de mecânica quântica, nós teremos um número que é tantas vezes quanto esses zeros aí, maior do que nós conhecemos, de acordo com a expansão do universo. Então aqui nós temos 1 seguido por 120 zeros, 10 elevado a 120 de potência. A energia do vácuo, portanto, é tantas vezes maior do que nós observamos. E isso ainda é um problema. Não é o infinito, mas é um número ainda muito grande. Podemos fazer um cálculo e errar em um pequeno percentual, talvez por um fator de 2. Mas se estivermos fazendo um curso de matemática e chegarmos a uma resposta com essa diferença da resposta certa, nós saberemos que há algo errado. Então, nossa compreensão da mecânica quântica, pelo menos quando aplicada ao universo, traz consigo alguns problemas que nós ainda não conseguimos entender. Aí as pessoas elaboraram várias ideias alternativas sobre o que poderia ser a energia escura. Podia ser a constante cosmológica, podia ser a energia associada ao que chamamos de campo escalar, rolando morro abaixo, por exemplo. O campo escalar está postulado em alguns modelos de partículas elementares. Para que esse campo, que permearia o universo, fosse campos magnéticos e elétricos que nós estamos acostumados. Só que esse campo não tem uma direção da forma como os elétricos e magnéticos. Ele só tem um número e vários pontos no espaço. Portanto, a partícula associada a esse campo teria que ser muito mais leve do que qualquer elemento que nós conhecemos, exceto o fóton. E nós achamos que algo desse tipo pode ter acontecido logo depois do Big Bang. Algo que nós chamamos de inflação. Logo após o Big Bang, se uma partícula ou campo desse tivesse rolado morro abaixo com seu potencial, isso traria várias explicações que nós vemos em cosmologia. Nós, então, estaríamos hoje vivendo em outro período, 14 bilhões de anos depois, em que outro campo escalar está rolando morro abaixo. É uma outra possibilidade. Uma coisa importante, uma das razões pelas quais queremos entender o que é essa energia escura, é porque a sua natureza, seja ela a constante cosmológica, o campo escalar ou outra coisa, é que vai determinar o futuro, o destino do nosso universo. Se for a constante cosmológica, então a aceleração do universo vai continuar indefinidamente. E, na verdade, esse universo, nós agora podemos ver bilhões de galáxias com os nossos telescópios. Se a constante cosmológica for a energia escura e por isso que estiver causando a aceleração da expansão do universo, então daqui a 100 anos só poderemos ver algumas poucas galáxias. As outras já teriam se afastado para além de uma distância observável para nós. Então, se tivermos o azar de estarmos vivos daqui a 100 bilhões de anos, não poderíamos fazer cosmologia, teríamos muito pouca informação. Só poderíamos ver algumas galáxias mais próximas e acharíamos, na verdade, que o universo é estático, que é
constituído de apenas umas poucas galáxias além da nossa Via Láctea. Então, de certa forma, nós estamos na melhor época para estudar astronomia e cosmologia, porque essas bilhões de galáxias ainda não desapareceram. Mas ainda há uma possibilidade mais exótica ainda. Há alguns modelos de energia escura em que a densidade da energia escura aumenta com o tempo. É o que chamamos de energia escura fantasma. Nesses modelos, não apenas o universo vai continuar a acelerar, mas também vai fazer isso a uma taxa cada vez mais crescente, cada vez maior. Então, não apenas todas as galáxias que nós conhecemos iriam desaparecer além do horizonte, mas a nossa própria galáxia seria desmembrada por essa energia escura fantasma. A Terra seria dilacerada, nossos corpos, os átomos dos nossos corpos, e nós seríamos desintegrados por essa energia escura fantasma. Bom, se isso acontecer, não será nos próximos 4 bilhões de anos. Não temos que nos preocupar ainda, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu já mencionei é que talvez não seja a energia escura que esteja causando a aceleração do universo. Talvez seja a nossa compreensão da gravidade. Existem teorias da gravidade que envolvem outras dimensões do espaço, além das 3 que nós já conhecemos. No século XX, nós pensávamos que essas outras dimensões do espaço teriam que se embrulhar umas nas outras. E é por isso que nós não a vemos só 3 dimensões, porque elas estariam curvadas, dobradas sobre si. Outra possibilidade é que essas outras dimensões sejam, na verdade, muito grandes, macroscópicas, infinitas, e nós não as vemos, porque as partículas de que somos feitos, átomos, quarks e fótons, que nós vemos, a luz, estão confinados numa membrana. Então, as partículas que nós conhecemos na física não podem escapar dessa nossa prisão tridimensional, mas que, na verdade, existiriam essas outras dimensões. Em alguns casos, a gravidade pode identificar a existência dessas outras dimensões. E existem modelos que mostram que a gravidade pode vazar através dessa brana ou membrana para outras dimensões no espaço. E isso poderia nos levar a um universo tridimensional em aceleração. É uma outra possibilidade que a aceleração do universo não seria devida à energia escura, mas sim a uma má compreensão da gravidade, talvez associada a essas outras dimensões do espaço. Eu vou pular essa parte porque eu quero chegar logo no final. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisas sim. Essa não é a primeira vez que nós pensamos que estamos vendo evidências da aceleração do universo. Houve outras ocasiões no século XX em que os astrônomos pensaram o mesmo, mas em cada um desses casos as evidências sumiram rapidamente. Desde 1998, as evidências ainda não desapareceram, pelo contrário, ficaram mais fortes. E isso trazido pelas supernovas. E vamos ouvir algo sobre isso nas outras palestras dessa semana. Henrique Gastanhaga vai falar sobre como nós usamos mapas do universo, essa distribuição aqui de algumas milhares de galáxias no céu. Mapas como este, portanto, que também nos mostram evidências da aceleração do universo. Tim McKay, outro palestrante, vai falar sobre como nós usamos os aglomerados de galáxias, aglomerados de dezenas, centenas, milhares de galáxias, como nós estamos planejando usá-los para provar a aceleração do universo. E o Dr. Bhuvnesh Jain vai nos mostrar
como nós estamos medindo os formatos das galáxias e vendo que a luz dessas galáxias viaja até nós e sofre desvios, é curvada pela matéria escura, o que altera o formato dessas galáxias de uma forma que também nos indica a expansão do universo. Portanto, essas lentes gravitacionais também estão sendo usadas para oferecer informações sobre a expansão do universo e para que possamos sondar e descobrir a energia escura. E, finalmente, a razão pela qual eu e muitos dos meus colegas estamos aqui esta semana é porque estamos planejando um novo levantamento, o levantamento de energia escura, que vai usar o telescópio do Chile, o telescópio Blanco, que tem 4 metros de diâmetro neste domo. Estamos construindo uma nova câmera que vai ser encaixada neste telescópio e que é muito mais potente do que outras câmeras anteriores e que será usada para realizar esse novo estudo em que mapearemos a expansão do universo com maior precisão, usando todas essas técnicas, supernovas, aglomerados de galáxias, as estruturas de galáxias em grande escala e o efeito de lentes gravitacionais. E nós esperamos que, ao completarmos o estudo em 2016, nós possamos ter uma compreensão melhor da aceleração da expansão do universo. Aqui vemos o projeto uma colaboração internacional. Estamos aqui de várias partes do mundo visitando nossos colegas do Brasil, que são também membros muito ativos do estudo. Esperamos, então, que no ano de 2016 possamos ter uma outra reunião com a equipe desse projeto e que possamos passar a vocês novas informações sobre a aceleração do universo. Obrigada. Obrigado, doutor, pela sua apresentação. With some doubts. Eu lembro a todos que o Josh Freeman é um dos coordenadores científicos do projeto 10 e ele tem como instituições o Fermilab e a Universidade de Chicago. Então tem bastante atividade e ainda nas horas vagas faz palestra para o público brasileiro aqui sobre as novidades da energia escura. Checking, 1, 2, okay. Eles não entendem as perguntas. Do you want me to translate for you? We are having trouble with the question. Pedimos uma caprichadinha na letra que vai ajudar, hein, gente? The dark energy can be transformed in dark matter. Can dark energy be transformed into dark matter? Vamos repetir a pergunta em português. A energia escura pode ser transformada em matéria escura? Boa pergunta.
Então, a energia escura e a matéria escura são muito diferentes, mas as pessoas, enfim, já se fez modelos teóricos que demonstram uma ligação entre as duas, energia escura e matéria escura. Mais especificamente, há modelos em que a energia escura realmente interage com a matéria escura. E se isso realmente acontece, aí nós teríamos uma outra possibilidade de tentar entendermos a energia escura. Através da observação do comportamento da matéria escura, poderíamos ver se existe evidência dessa interação entre a energia escura e a matéria escura. Então, já foi tentado fazer uma unificação desses dois conceitos. Teoricamente, então, é possível que a energia escura se transforme em matéria escura de alguma forma. Mas as teorias mais simples, pelo menos aquelas que eu mencionei, mostram as duas como separadas. A energia escura não se transforma em matéria escura. Seriam duas entidades separadas, mas é possível que haja uma conexão física entre as duas. Mas, no momento, não podemos afirmar nada. Não temos informação suficiente. O que é um campo escalar? What is a scalar field? Um campo escalar Bom, matematicamente não vai ajudar muito, mas o campo escalar seria uma função que varia com o tempo e o espaço. Então, em cada ponto no espaço e no tempo, seria um número. E à medida que eu passo para um diferente ponto no espaço e um diferente ponto no tempo, isso se modifica. E é isso que é o campo escalar, literalmente. Outra forma de pensar seria pensarmos em campos que nós conhecemos melhor. Então, o campo elétrico, por exemplo, é associado a isso. Se eu tenho uma carga elétrica, ele vai emitir um campo elétrico que varia no espaço a partir da carga. Então, o campo elétrico vai se enfraquecendo à medida que se afasta da carga. A sua força cai inversamente proporcional à carga. Mas o campo não apenas tem uma força, mas também uma direção. Então, eu tenho uma carga elétrica aqui, o campo elétrico vai apontar para longe dessa carga. Só que o campo escalar não tem a direção, ele só tem o número. Então, de certa forma, é uma coisa mais simples do que um campo elétrico. Um campo gravitacional seria outro exemplo de um campo em que, se eu tenho uma massa, ela vai originar um campo gravitacional. Então, a nossa Terra, por exemplo, tem um campo gravitacional ao seu redor, que é o que nos mantém aqui na Terra. O campo gravitacional da Terra é direcionado para o centro da Terra, é o que nos mantém sobre a Terra. É um outro exemplo de um campo que tem tanto a força como também uma direção associada a ele. E o campo escalar seria um tipo de campo que tem a força, mas não tem a direção. Ainda não conseguimos observar nenhum campo escalar na natureza. Já observamos partículas como os quarks, observamos o campo eletromagnético, os campos gravitacionais, mas nesse ponto o campo escalar ainda é uma hipótese. Mas temos razões para acreditar que ele possa existir. Vocês já devem ter ouvido falar no experimento do acelerador de partículas que está sendo construído em Genebra, que está quebrado, infelizmente, mas está sendo consertado. E esse novo acelerador em Genebra está acelerando partículas, prótons e antiprótons, que entram em colisão. E uma das grandes e principais razões por construirmos esse acelerador era justamente para os prótons e antiprótons se colidirem com uma força suficiente que produzisse o campo escalar, chamado também de campo de Higgs. O campo de Higgs será um campo escalar especial, que vai interagir com todas as partículas que conhecemos, e seria a razão dessas partículas terem massa.
E é claro que nós, no Fermilab, esperamos descobrir essa partícula primeiro. Mas nós sabemos e achamos que o acelerador de partículas de Genebra tem boa probabilidade de descobrir a partícula, se ela realmente existe. Seria a nossa primeira descoberta de um campo escalar na natureza. O tipo de campo escalar que eu estava descrevendo não seria o campo de Higgs, mas sim um outro tipo de campo escalar, muito mais leve. Uma partícula escalar muito mais leve associada a esse campo, que poderia originar a aceleração do universo. Como saber se a aceleração afeta igualmente todas as regiões do universo? How can we know whether the acceleration affects equally all the regions of the universe? Boa pergunta. Nós podemos medir a aceleração das supernovas, como eu já mencionei. Podemos ver as supernovas em diferentes direções no céu e a diferentes distâncias. E se a aceleração for uniforme no espaço, então nós podemos inferir a mesma aceleração, não importa a direção que observamos com essas supernovas. E o que observamos até agora, a partir das supernovas, é consistente com as supernovas naquela parte do universo que tem aceleração semelhante às supernovas dessa parte do universo. Mas no futuro, estudos como este, o levantamento de energia escura, ou estudos até mais ambiciosos, podem medir a aceleração da expansão em diferentes direções, com muita precisão. E assim, talvez, nós poderíamos ver pequenas diferenças. Se isso ocorrer, aí essa imagem que eu estou mostrando aqui teria que ser modificada. As teorias que preveriam, então, que a aceleração seria a mesma, não importa onde estivéssemos no universo. Precisaríamos de um mecanismo físico mais exótico para dar conta dessa aceleração diferente em diferentes partes do universo. Portanto, isso é possível. Os dados atuais nos dizem que ela parece ser a mesma em diferentes direções, mas não temos muita precisão ainda. Outra pergunta. A energia escura sempre esteve no espaço antes de até mesmo a matéria existir? Has dark energy always been in space even before matter existed? Não sabemos. A única coisa que sabemos é que a energia escura deve ter existido nos últimos 5 bilhões de anos. O próprio universo tem cerca de 14 bilhões de anos de idade. Portanto, os primeiros 8 bilhões de anos de expansão não tiveram participação da energia escura. Ele estava expandindo o universo, desacelerando, e há cerca de 5 bilhões de anos ele começou a acelerar novamente. Nós achamos que isso se deve à energia escura. Portanto, não podemos dizer se havia energia escura antes de 5 bilhões de anos atrás, porque se ela existisse, seus efeitos teriam sido muito pequenos para nós observarmos. Uma coisa que eu pulei na apresentação sobre isso é este slide que mostra a densidade ou a quantidade de material em diferentes formas de energia em função do tempo. Aqui vemos a densidade da matéria comum, que seria a matéria escura e átomos. Aqui vemos a densidade dos fótons, as partículas relativísticas, e aqui temos a densidade da energia escura. Então, nós estamos aqui, onde a energia escura é 75% e a matéria escura é 25%. Então, voltando atrás, há 5 bilhões de anos atrás,
à medida que andamos para trás no tempo do universo, a energia escura não teria tido um papel muito importante, porque ela teria uma menor quantidade do que a matéria e a radiação. Então, ela poderia ter existido ou não. Não temos como dizer isso diretamente. Se a energia escura for a constante cosmológica ou se for um campo escalar, podemos suspeitar que ela tenha existido até mesmo no início do universo. Mas seria muito difícil dizer, porque ela justamente não seria tão importante assim no início. Vimos que a curva redshift versus distância na região das supernovas determina o percentual de energia escura. Qual o erro experimental deste ajuste de dados? We have seen that the curve redshift as a function of distance in the supernovae region determines the percentage of dark energy. What is the experimental error of this adjustment of data? Então, esse aqui é um exemplo mostrando redshift versus a distância. É difícil ver. Vamos diminuir as luzes um pouquinho? Então, temos aí o redshift versus a distância. E há duas curvas aqui sobre os dados, mas é muito difícil ver a diferença entre os dois, porque estão muito próximos. Então, aqui embaixo, nós plotamos os dados de uma das curvas relativamente à outra curva. Essa curva plana é o universo sem energia escura, sempre desacelerando. Esta outra curva, acima dela um pouquinho, é o universo acelerando devido à energia escura. E a razão de nós acreditarmos que esta curva e não esta outra seria porque esses pontos estão acima dessa linha, em média, mais próximos dessa. Então, se nós tivéssemos apenas uma supernova, essa daqui ou essa aqui, aí não poderíamos alegar que o universo está acelerando. Os erros são muito grandes. É só quando nós temos dezenas e centenas de supernovas é que podemos calcular a média do seu efeito. E aí teremos evidência da aceleração do universo. Agora, a precisão depende um pouco do modelo, eu suponho. Então, se eu suponho que o que causa a aceleração do universo é a constante cosmológica, então eu me preocupo com quanta energia escura existe, aquele 75%. E, a partir das supernovas e de outras medições, a nossa incerteza nesse percentual cai a poucos pontos percentuais. Então, seria 75 mais ou menos alguns poucos pontos percentuais. E é isso que os dados indicariam, não apenas a partir das supernovas, mas também dessas outras observações, a distribuição das galáxias e observações também da radiação do fundo de micro-ondas, que eu não tive tempo de mencionar. Então, atualmente, estamos no nível de poucos pontos percentuais para determinar a quantidade de energia escura que existe. Mas nós queremos chegar a uma maior precisão. E também gostaríamos de explorar se essa energia escura tem as propriedades da constante cosmológica ou se é alguma outra coisa, como um campo escalar. Para fazer isso, nós precisamos ter medidas mais precisas. Eu não posso reduzir esses erros num dado ponto. Então, eu preciso obter vários outros pontos, calcular a média de todos eles, e assim eu terei indícios mais precisos
dessa curva de distância versus redshift do universo. Qual é a diferença entre a medida espectral e a de uma curva de luz? What is the difference? What is the difference between spectral measurement and light curves? Um espectro como este é uma fotografia de um momento de quanta luz é emitida nos diferentes comprimentos de ondas. Então aqui nós vemos a luz ultravioleta e aqui nós chegamos à próxima luz infravermelha e aqui é a luz visível. O espectro mostra quanta luz azul existe em relação à luz vermelha. A supernova é mais azulada, ela tem mais luz aqui do que aqui. Então o espectro nos mostra a cor do objeto, na verdade, num determinado ponto no tempo. Uma curva de luz nos diz qual é a quantidade total de luz em diferentes momentos. Então aqui, essa curva aqui me mostra quanta luz azul nós temos em momentos diferentes relativamente à explosão da supernova que aconteceu num ponto aqui. Então, a curva da luz está nos falando da luminosidade total da supernova e como ela se modifica com o tempo, enquanto que o espectro nos mostra a cor da supernova num determinado momento do tempo. This is a theory suggesting, or 10 theories suggesting that the Big Bang never existed, and he's going to give this to you so that you can reflect upon these ideas. It's good for us to question whether we're really right. I believe we have asked all the questions, and que não deixe a menor dúvida de que o universo está expandindo e que se está acelerando. Agradeço a todos e amanhã a gente continua com esse ciclo de palestras. Obrigado, boa noite. E eu agradeço ao Josh mais uma vez. Thanks, Josh.